Ok. Então, como eu estava dizendo, uma sala, né, um grupo que toda semana nós aprendemos um pouquinho, e eu espero contribuir também um pouquinho na perspectiva, com outro olhar na perspectiva sociológica, apesar de minha abordagem hoje não ser somente sociológica, eu vou fazer uma abordagem filosófica, sociológica e histórica, eu vou passar nessas três áreas para a gente poder entender de que forma essa sociedade do espetáculo, ela promove, ela propicia as compulsões. Então, é preciso a gente fazer um resgate histórico e entender que nós saímos de uma sociedade onde as pessoas elas conviviam em coletividade, viviam em grupos. Então, era uma sociedade coletiva onde todas as pessoas pensavam muito mais no grupo, no coletivo, do que nelas próprias, né? Na questão do indivíduo. Nós caminhamos para uma sociedade capitalista que vai promover a individualização, os indivíduos. Agora, não mais um grupo, mas eu começo a pensar nas pessoas como indivíduos. E nessa perspectiva surgem algumas ciências, a sociologia, a psicologia, que começam a estudar essa nova forma de interação social, de que maneira isso afeta as pessoas. Então, eu saio de uma sociedade pré-capitalista e entro em uma sociedade capitalista, e onde nós temos uma dinâmica muito diferente, e onde eu tenho uma sociedade que é entendida como massa e uma cultura de massa. Então, essa cultura de massa que entende que todos nós somos iguais, ela surge a partir da Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, eu tenho uma sociedade que entende que todas as pessoas são iguais. Basta a gente entrar nessas lojas de departamento que nós vamos entender que é assim que funciona, que a dinâmica é essa. Então, eu tenho vários vestidos, vestidos de um único modelo, várias roupas de um único modelo, porque as pessoas são iguais e os desejos são os mesmos. Então, essa cultura de massa, a mídia é responsável por disseminar essa cultura para as pessoas. E nós compramos essa cultura o tempo todo. E aí, a gente caminhando um pouquinho mais, gente, eu chego aqui no século XXI. Né? Não dá para ficar, me atentar às questões históricas de uma maneira mais detalhada, mas eu já chego aqui no século XXI, que é o século determinante para essas compulsões. Por quê? Porque nós vivemos, gente, nós saímos de uma sociedade disciplinar, uma sociedade que disciplinava os corpos, uma sociedade do não, uma sociedade da vigilância, da confissão, uma sociedade do panóptico, né, onde todas as pessoas vigiavam as outras, mas em que medida? Na medida que eu controlava as outras para que elas não pudessem fazer. Então, as pessoas faziam escondido. Então, e a gente ainda brinca, né? É mais gostoso quando é proibido, é mais gostoso quando é escondido. E nós saímos dessa sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho. Nós saímos de uma sociedade em que as doenças eram físicas para uma sociedade de doenças neuronais. Hoje as doenças são diferentes, principalmente se a gente pensa no universo do trabalho. Antes as pessoas perdiam uma mão, perdiam um braço, os acidentes de trabalho eles eram diferentes, né? Hoje as pessoas têm depressão, têm TDAH, têm borderline, tem síndrome de burnout, tem essas doenças. Por quê? Porque nós não temos mais os muros que separam essas relações. Nós trazemos as relações do trabalho para dentro de casa. Agora, imagina nessa pandemia. Se nós já vivíamos numa sociedade do desempenho, numa sociedade do positivismo, que as pessoas adoecem porque elas podem tudo, uma sociedade que as pessoas se autoexploram, imagina agora com essa pandemia. Ela
nós podemos pensar isso de maneira exponencial, isso triplica, isso aumenta muito mais, né? Então, gente, eu saio dessa sociedade do não, onde eu tenho não, as pessoas não podem, para uma sociedade positiva, né? Para uma sociedade que as pessoas podem tudo. Por que eu falo de uma sociedade disciplinar? Porque eu estou falando de uma sociedade que nós tínhamos regras, proibições. Dessa sociedade na qual nós vivemos hoje, nós tornamos empresários de nós mesmos. Nós somos mercadoria. Nós nos exploramos. E não precisa dessa coerção ser externa. Nós somos agressores e vítimas de nós mesmos. Nós nos agredimos. E nós somos vítimas de nós mesmos. Por quê? Porque eu não preciso do outro me obrigar. Vocês continuam... Gente, está todo mundo travado. Vocês ainda estão me escutando? Sim, sim. Nós estamos escutando perfeito. Nós estamos É porque todo mundo travou. Não, aqui estamos extasiados, é diferente. Eu tô diferente, é porque tá dando um soco mesmo na cara. Nós estamos prestando atenção. Então, pessoal, uma vez que nós somos empresários de nós mesmos, nós cobramos com muito mais frequências e exigimos com muito mais, né? A exigência ela é maior. Por quê? Porque nós não temos chefes, os chefes somos nós. Então, nós não impomos intervalo, nós não temos descanso, nós não temos finais de semana. Então, qual que é o resultado? O resultado é uma sociedade doente, uma sociedade com vários transtornos, uma sociedade que caminha para compulsão, né? Uma vez que eu não tenho, eu tenho que, fugiu a palavra, eu tenho que me premiar de alguma medida, em alguma medida. Então, eu posso me premiar com as compulsões, como? Ou usando drogas, sendo usuário de drogas, né? Seja a bebida, o cigarro, o tabaco, compulsivo por compras, por comida, eu vou me premiar, em alguma medida eu tenho que me premiar, eu tenho que me presentear. Então, gente, essas informações que nós temos o tempo todo, que nada é impossível, né? Tudo é possível. Nós vivemos em uma época que tudo é possível. Eu posso tudo. Quando eu falo que eu não posso, que eu não consigo, as pessoas cobram. Como que você não pode? Pode sim, você é capaz de fazer tudo. E aí as pessoas elas começam a ficar incomodadas, acreditando que elas podem tudo. E não, nós não podemos tudo e tá tudo bem a gente não conseguir fazer tudo também, né, gente? Isso é importante. Nós viramos pessoas que somos multitarefadas e acreditamos que isso é símbolo de produtividade, que nós conseguimos produzir, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é um retrocesso. Por quê? Isso é uma evolução, gente. Nós não temos tempo para o descanso, nós não temos tempo para observar, nós não conseguimos... perceber as transformações, nós não conseguimos nem perceber o nosso envelhecimento. Por quê? Porque nós não temos tempo, nós estamos absorvidos pela tecnologia. E aí eu olhei aqui para o lado porque eu estou lendo um livro e ele é fantástico, porque ele fala da inovação tecnológica, mas o que é inovar, né? É o novo. Mas nós só estamos dando uma roupagem nova para as coisas que já existiam. Então, não tem inovação tecnológica nenhuma, nós só estamos dando uma nova roupagem. Então, gente, nós e os nossos antepassados, eles só conseguiram sobreviver porque eles estavam atentos a múltiplos fatores. Nós precisávamos cuidar de tudo e estar atentos a tudo. Hoje não, nós estamos atentos somente a isso aqui, né? O tempo todo nós estamos vidrados. E foi o que Bianca falou na semana passada das redes sociais. Então, nós estamos fugindo dos fenômenos. Hoje eu não sei olhar para o céu e falar o que vai acontecer.
né? Nós não entendemos mais esses fenômenos climáticos como os nossos antepassados. Minha mãe olha para o céu e fala assim, nossa, o céu está vermelho, hoje vai fazer muito frio. E eu fico, ai, gente, não vai fazer frio, porque no serviço meteorológico falou que não vai fazer frio. E aí vai e faz o frio. Por quê? Porque aprendeu dessa maneira. Então, gente, quando a gente se liberta dessa necessidade de focar em tudo ao mesmo tempo, a gente consegue também desenvolver uma atenção plena, né? Nós conseguimos nos concentrar por longos períodos para resolver problemas. Então, a nossa cultura, ela pressupõe um ambiente que seja possível, que nós tenhamos uma atenção, que essa atenção ela seja profunda, que nós, né, conseguimos, a gente tem que ter foco. E essa atenção, ela se dispersa por uma rápida mudança, né, de atividades, de processos. E isso, gente, faz com que a gente tenha uma tolerância muito pequena para o tédio. Nós não conseguimos mais tolerar o tédio. Por exemplo, eu havia mencionado a questão da pandemia. Rapidamente, nós arrumamos outras tarefas para nós fazermos. Na primeira semana, foi assim, a semana demorou a passar, porque a gente não tinha nada para fazer. Mas, rapidamente, nós começamos a fazer outras atividades. Eu brinco e falo que nós, professores, nós tivemos que aprender a dominar esse espaço em uma semana. Nós paramos de trabalhar dia 17, dia 24 de março, nós já estávamos utilizando essa estrutura para trabalhar. Então, nós não estamos habituados ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si mesmo. Nós não estamos olhando para dentro de nós mesmos, porque nós estamos vivendo numa sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. Então, eu preciso desse espetáculo de mostrar o tempo todo. E isso é que adoece as pessoas, porque as pessoas acreditam que a vida da outra é melhor que o jardim, que a grama do outro é mais verde, que o outro é mais feliz. Então, cada vez mais a nossa atenção, gente, ela está fragmentada por notificações, redes sociais. Eu era uma pessoa extremamente viciada em leitura. O tempo todo eu estava lendo. Hoje, e isso depois da pandemia, porque agora eu tenho que ficar 24 horas conectada realmente, eu não consigo pegar um livro e me concentrar. Toda hora eu estou pensando o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo, é aluno me chamando, e isso é horrível. E eu tenho tentado, e assim, uma das minhas lutas, as pessoas que convivem, que são mais próximas, elas sabem que eu sou avessa à tecnologia e eu tive que me render. Eu chegava sexta-feira em casa, meu celular ficava dentro do carro, nem lembrava de celular. Então, nós nos tornamos máquinas. Nós nos tornamos máquinas. Nós nos tornamos viciados em dopamina. E aí, gente, cada vez mais nós recorremos ao farmacológico, ao uso dos remédios ou ao tecnológico, né? A tecnologia. Para quê? Para manter essa atividade, a velocidade, a alta performance. Eu nem conhecia Instagram. Eu comecei a usar Instagram, conhecia de escutar o povo falando. Eu comecei a usar Instagram agora na pandemia. Eu fico enlouquecida. Eu falo, gente, mas acontece muita coisa, o povo não para. Então, a própria palavra doping farmacológico, ela é vista como algo negativa. E aí a gente vai ter que substituir ela por algo positivo. Então, nós vamos falar de melhoramento cognitivo. Por que nós estamos medicando as nossas crianças?
porque nós não aceitamos que o normal é a criança que brinca, é a criança que corre. Não, nós queremos colocar todo mundo aqui, ó, o tempo todo nessa performance de desempenho, né? Então, nós estamos falando de um desempenho que não tem desempenho. Numa performance que resulta em cansaço, e esse cansaço é neuronal, e ele tem levado a problemas mentais. Então, esse excesso de elevação do desempenho, ele está nos adoecendo, ele está nos isolando, né? Nós estamos, antes desse isolamento social, nós já estávamos nos isolando socialmente. Nós saíamos, se nós observássemos, as pessoas estavam ao nosso lado, elas estavam com celular, elas estavam conectadas, mas não estavam presentes. A tecnologia, ela aproximou pessoas que estavam longe, mas afastou as pessoas que estavam próximas. Então, eu penso que é o momento de nós refletirmos. Não quer dizer que as pessoas não tinham compulsões antes. Tinham, mas será que era dessa maneira que nós estamos vendo esse adoecimento? Nós não estamos usando mais os outros sentidos. Eu uso qual sentido que eu tenho usado constantemente? A visão. E os outros sentidos que são tão importantes, né? Nós estamos perdendo. Porque nós estamos trocando as pessoas pelo virtual. Tem uma série que eu gosto muito, e ela tem várias temporadas, e ela faz uma crítica muito severa à tecnologia, que é Black Mirror. E tem um episódio, os episódios eles não têm links, eles podem ser assistidos, não precisa de uma sequência. Tem um episódio da série, salvo engano, da 3ª temporada, que faz uma crítica justamente essa questão das curtidas, né? Nós nos tornamos... Quem é essa pessoa que eu estou vendendo a imagem? Esse sou eu mesmo? Não, mas e nós esquecemos que as pessoas se preparam para poder montar aquele cenário, e nós estamos querendo competir com pessoas que ganham a vida dessa maneira. Então, nós fazemos questão de mostrar a nossa vida. Então, é um espetáculo aberto. Se eu estou doente, eu posto. Se eu estou jantando, eu vou postar. Se eu estou passeando, se eu estou com meu namorado, se eu troquei de namorado. O tempo todo, gente, nós somos notificados que fulano separou, que fulano traiu o outro. E isso é característica da massa. A massa gosta de ter sua vida exposta. Pensa na vida, e aí eu gosto muito do Michel Foucault, que fala da sociedade disciplinar. Pensa na questão da nobreza. Nós é que temos curiosidade de saber como a vida deles funciona. Eles são o tempo todo controlados. E a gente não, a gente quer mostrar a nossa vida. Uma vidinha para mostrar que a nossa vida é realmente sem graça. Então, nós estamos isolados. Por quê? Porque nós nos desvinculamos da negatividade, das ordens dos outros. Mas nós não conseguimos ter uma emancipação. Muito antes, pelo contrário, nós estamos cada vez mais presos. Nós não somos livres. É a mesma coisa, sabe, gente? Eu fico observando as pessoas falando do empreendedorismo, que o empreendedorismo Não, o empreendedorismo não é isso tudo, não. Porque é a pessoa se tornar escrava dela mesma, porque ela não tem férias, ela não tem final de semana, ela não tem, né? E aí eu tô falando, quando as pessoas falam, fulano colocou a barraquinha de cachorro quente, ela é empreendedora. Não, ela só colocou aquela barraquinha de cachorro quente porque ela não consegue entrar no mercado formal. Então, resgatando, nas doenças psíquicas de hoje, nós não vemos a influência do processo de repressão, desse processo de negação. Muito antes, pelo contrário, remete a essa questão da positividade. Elas não estão referidas à negação, mas sim à incapacidade que nós temos de dizer não, de não ter direito a dizer não, mas de poder tudo. Então, nós estamos disponíveis o tempo todo.
nós temos que estar prontos o tempo todo. Então, gente, isolados que nós estamos, nós não temos mais tantos conflitos que são originários com outras pessoas. Esses conflitos agora eles são internalizados, eles são internos, eles são transformados num autorrelacionamento. E esse autorrelacionamento ele é conflitivo. E que ele leva um empobrecimento do eu e também ele proporciona uma autoagressividade. Nós estamos desgastados conosco. Por quê? Eu estou cansada, eu estou esgotada de mim mesma, de lutar comigo mesma. Então, esse sujeito dessa sociedade do espetáculo, dessa sociedade do cansaço que um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, depois vale a pena fazer a leitura do livro dele, ele vai falar que nós somos incapazes de sair de nós mesmos, de estar lá fora, de confiar no outro. Pensa, gente, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, as pessoas sentavam na porta da rua. Eu cresci brincando, jogando bola, vôlei na rua com meus irmãos. Hoje nós não vemos crianças na rua. Onde que é o espaço que essas crianças vão? Para o shopping, porque nós não confiamos no outro. E aí a gente volta numa outra questão. A partir do momento que a mulher começa a ir para o mercado do trabalho, que nós ganhamos esse espaço, aumenta a criminalidade, aumenta essa criança isolada, aumenta a desconfiança. Por quê? Porque não confio no outro. Né? Então, nós ficamos remoendo e vem um esvaziamento. Então, gente, se eu afasto as pessoas do convívio social, reduz a empatia. Eu não consigo me colocar no lugar do outro. E, claro, vai aumentar os nossos desejos que são egoístas, porque eu estou o tempo todo pensando em mim mesma. Esse mundo digital que traz tantas compulsões, que propicia tantas compulsões, ele tem enfraquecido os relacionamentos mais profundos. Por quê? Porque ele é pobre em alteridade. Mas ele promove um narcisismo que é exagerado. Ele promove o voyeurismo. Por isso eu perguntei para a Bianca na semana passada a questão do voyeurismo. Olha o tanto de transtornos que ele faz emergir. Olha quantas compulsões emergem. Então, outro problema que nós temos nessa sociedade do espetáculo é o excesso. Nós estamos esgotados de tantas opções. Cada hora surge algo, né? Cada hora surge uma novidade que não é novidade. É algo novo com outra roupagem. Então, nós também nos tornamos incapazes de estabelecer ligações mais intensas com as nossas escolhas. Então, as pessoas falam: eu não vou ser feliz se eu não comprar isso. Ela compra e o desejo dela muda, acabou. Porque nós conseguimos as coisas de maneira muito rápida. Tá tudo muito à mão. Patrícia. Oi. Um minutinho. Né? Acho melhor, de repente, a gente sair antes que corte e você continua de onde você parou, pode ser? Pode ser, claro. Ok, gente? Então, vamos dar esse intervalo aqui. Está faltando menos de 1 minuto, aí já vai abrir a próxima sala, tá bom? Ok. Tornamos. Vamos fechar aqui. Salvar, tá, Marilda? Esquece disso. Tá ok. Ok, Bira. Entendi. Tá mesmo. Volta novamente. Ok, Patrícia, pode continuar, tá bom? Então, gente, só resgatando meu pensamento aqui, então cada vez mais as coisas se tornam descartáveis, porque eu vivo numa sociedade do espetáculo.
né? Onde eu tenho que mostrar que eu tenho. Basta a gente ver como nos últimos 10 anos as fast fashions cresceram de forma assustadora. Então, eu compro uma roupa hoje, daqui a 3, 4 dias eu compro outra. E aí, por isso, nós temos percebido o aumento de mulheres endividadas. É assustador. Diferentemente dos homens, né? É claro que hoje já é uma preocupação também masculina, mas as mulheres ainda gastam muito mais com roupa. Mas por quê? Porque a gente vive nessa sociedade do espetáculo, que eu tenho que mostrar, que eu tenho que ter. E coadunando ainda com esse pensamento, o que eu tenho? Gente, uma busca doentia por corpos esculturais. Então, as pessoas hoje, elas buscam essa saúde de ferro, né, que a gente acha que é uma saúde de ferro, mas elas querem um corpo escultural para poder mostrar nas redes sociais. Tem que ser um espetáculo mesmo. Então, em vez de nós nos preocuparmos em vivermos bem, de termos uma boa vida, as pessoas parecem estar cada vez mais preocupadas com o futuro e não com o presente. E esse excesso de preocupação com o futuro, ele também nos adoece. Parece que nós estamos vivendo uma histeria coletiva. É muito característico essa questão de histeria coletiva, quando, né, é como se fosse uma onda, as pessoas não param para pensar. E é uma histeria pela sobrevivência. Parece que nós não queremos morrer, nós estamos tão preocupados em viver mais. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar, essa vida está muito boa, eu tenho muitas facilidades, as pessoas conseguem viajar. Então, os nossos dias, eles estão reduzidos. Por quê? Porque eles são reduzidos, porque nós estamos sendo monitorados o tempo todo e usamos esses espaços como vitrines. Nós temos que nos manter sadios a qualquer preço. Fugiu a palavra. Então, gente, essa supervalorização, essa sobrevalorização dessa saúde física, ela retira também da nossa existência essa transcendência enquanto seres humanos. Por quê? Porque nós estamos reduzindo a nossa vida a esse espetáculo. E isso é desastroso. Nós nos tornamos mortos-vivos. Zumbis, praticamente zumbis. Por quê, gente? Nós estamos por demais vivos para morrer e mortos demais para viver também. Nós já estamos mortos, nós estamos cansados e não entendemos que nós estamos cansados. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, gente, é que nós deixamos de celebrar. E quando eu falo deixamos de celebrar, é quando eu percebo que as pessoas, elas deixam de encontrar, né, de festejar para ficar dentro de casa. Não estou falando, claro, obviamente, agora, nessa pandemia. Mas isso era algo recorrente. As pessoas estavam deixando de sair de casa, deixando de celebrar para poder ficar enfurnada dentro de casa. E aí a gente tem rede social, tem Netflix, tem tudo que faz com que a casa se torne um ambiente propício. Eu não preciso de me deparar com outro, eu não preciso de sofrer. Porque viver com o outro, viver em grupo é difícil, não é fácil, né? Nós temos que entender que nós precisamos do outro, mas que também nós precisamos de manter uma distância. E essa distância, ela que promove essa convivência sadia. Então, nós precisamos de estar longe, mas perto o suficiente, porque nós somos seres sociais. Então, para poder finalizar a minha fala, eu reforço mais uma vez que é importante que a gente comece a repensar as nossas relações com as redes sociais, porque
com a tecnologia, não com as redes sociais, com a tecnologia, ela é ótima. A tecnologia ela é muito boa se nós soubermos usar. Mas o problema é que nós ainda não sabemos usar a tecnologia de uma maneira que ela promova esse desenvolvimento, essa evolução. Não gosto, enquanto sociólogo, eu não gosto de falar a palavra, nós não utilizamos essa palavra evolução, mas o desenvolvimento da sociedade. E fazer, né, gente, e orientar essa geração que está vindo aí, que a tecnologia é muito boa, mas ela também pode ser algo muito ruim. Porque ela não consegue saber, não consegue identificar o que é falso do que é verdadeiro. E aí eu só me recordo, semana passada tanto se comentou do filme O Dilema das Redes Sociais, de como é importante nós ficarmos atentos a essas questões. Mas é isso, é falar que nós vivemos numa época em que as doenças são muito mais neuronais, né? E nós estamos cansados, porque nós não conseguimos desligar. E é necessário que a gente desligue, é necessário que a gente comece a dizer não, não. Esse excesso de positivismo é que tem adoecido as pessoas. E essas doenças, elas são neuronais. Então, nós vivemos em uma época em que nós nos cansamos facilmente de tudo. Porque nós estamos doentes, realmente. Eu paro por aqui. Agradeço mais uma vez a todos, né, por me permitir falar um pouquinho hoje e abrir para o debate, porque eu penso que todo mundo tem algo a contribuir, uma vez que nós fazemos parte dessa sociedade. Todos nós estamos cansados com algo, né? Ou cansado de alguma coisa. E aí, eu vejo que eu tornei compulsiva com o estudo. Eu falo assim, eu tenho que parar de estudar e eu não consigo parar de estudar. E isso me cansa também. Mas cada vez eu quero estudar mais. Agora mesmo eu já terminei um outro curso, já estou pensando no outro curso que eu vou fazer. Então a gente tem que parar, a gente tem que descansar. É isso, pessoal. Obrigada. Patrícia, que maravilha. Agora liga sua câmera. Gente, então ficou desligada agora, né? Nessa volta. Ficou. Desculpa. Antes estava ligada, desculpa. Mas ficou ótimo, que ficou pertinente com o assunto. Cansada, né? Dessa visibilidade toda. Exatamente, muito bom e reforço esse adoecer, né? Uma exposição excessiva e uma busca excessiva de uma plástica perfeita. Nessa questão do desempenho vem falar muito desse esvaziamento, né? Que é onde as compulsões ocupam lugar, né? Nesses vazios, né? Que a gente vai criando com essas relações atuais. Nossa, estou maravilhada, muito bom, muito obrigada por essa contribuição. Nós nos tornamos vitrines, né, de nós mesmos. Eu sou a mercadoria, eu sou a vitrine, e isso é muito triste, porque nós sofremos com isso também, inclusive em uma sociedade que não aceita o envelhecimento. Como é difícil para a gente envelhecer numa sociedade que endeusa os jovens, né? Os jovens podem tudo, inclusive eu sempre brinco com meus alunos e falo que isso aconteceu a partir do momento, da década de 70 para cá, que os jovens começam a assumir esse papel de transmissão de conhecimento. A partir do momento que eles podem transmitir conhecimento, porque antes a educação era dos mais velhos para os mais jovens, então, à medida que eles conseguem transmitir conhecimento também, nós vamos nos perdendo. Então, o jovem, ser jovem que é muito bom, né? Então, na nossa sociedade, ser jovem é muito bom. E nós não valorizamos a sabedoria, o conhecimento das pessoas, né? Que o envelhecimento, gente, envelhecer é ruim? Óbvio que é. Mas é muito bom também a sabedoria, né? As coisas que a gente passa a não supervalorizar,
Nós deixamos supervalorizar tantas questões, né, que a gente olha e fala, nossa, mas isso é tão pequeno, por que que eu perdi tanto tempo supervalorizando isso? E eu percebo isso no dia a dia, na faculdade, porque eu convivo com muitos jovens, né? E eu brinco sempre, porque como eu trabalho no curso da saúde, eu também dou aula no curso de psicologia, que os alunos da área de saúde, eles são diferentes dos alunos das ciências sociais e das ciências humanas. Porque os alunos da saúde, eles vêm com a certeza que eles não sabem nada e que eles estão ali para aprender. Os alunos das ciências sociais e das ciências humanas, eles chegam com a certeza que eles sabem tudo e que eles são detetores do conhecimento. Dizer porque você não deu aula no curso de Direito. Eu dei aula no curso de Direito, Sociologia Jurídica. Então você conhece os desembargadores do primeiro os alunos período. já querem processar o professor. Acho que eu fui processado umas 500 vezes no curso de Direito, pelos alunos. É interessante, Patrícia. Minha área de atuação como professor, eu dava aula mais de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado. Então, basicamente, ela tem muito a ver com a sociologia na formação da normatização de determinado grupo, que até vai caracterizar como sociedade para nós, juristas, né? E eu sei que quando você tocou no ponto que me chamou a atenção do desgarçamento das relações sociais por causa do capitalismo, tá? A Paula apresentou um trabalho esses dias que ela falava que o que caracteriza a organização da sociedade nos trabalhos de antropologia era você conseguir achar um osso, grande osso colado. Que isso caracterizava o quê? Que a pessoa que sofreu determinada fratura, ela foi cuidada por outras pessoas. Então, a solidariedade humana faz parte até das relações, da natureza humana e das relações. Essa solidariedade humana, no capitalismo, ela é combatida. Por quê? Porque, basicamente, o capitalismo ele se funda na apropriação dos direitos alheios, não é? E acumulação desses direitos. E você não consegue se apropriar de quem você ama, daquilo que é de quem você ama. Por isso que há toda uma doutrinação de ódio e de segregação e preconceito no sistema capitalismo. Porque você tendo ódio e medo, você se afasta e se individualiza. Quando você tem amor e solidariedade, você vai curtir as relações pessoais. Eu tenho estudado isso de uma forma metódica, porque que é o momento que a gente está vivendo de proliferação do ódio de uma maneira institucional. Eu estou falando, isso tem que ter alguma explicação. E é justamente isso. Você, para retirar o direito de determinadas pessoas, de determinadas classes e determinados nichos, você tem que fazer uma labelização deles e conseguir para que você odeie e retire direitos. Então, tão profundo quanto a visão sociológica, você vê na normatividade todo esse processo sociológico, a gente vê cristalizando nas normas de retirada de direitos de determinadas pessoas. Isso ajuda no adoecimento também de todos nós. E remete à questão dos contratualistas, né, Flávio? Isso. John Locke, Rousseau. Realmente. Parabéns, viu? Adorei muito. Espero que ano que vem você prepare várias outras para nós. Obrigada, gente. Nós estamos com um time maravilhoso aqui. Tá? Você, Bianca, Ione, Birajá, ainda vai falar para a gente. Tá? Parabéns, foi muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Se eu puder, né? Se eu conseguir responder, estou aqui à disposição. Só reforçando quando você falou essa questão inclusive da mulher, né? Ser
acabar se endividando muito. Eu tenho visto um fenômeno acontecendo justamente com o lado masculino também, né? Hoje a gente vê uma criação, eu tenho visto isso muito entre jovens. Era difícil ver, por exemplo, jovens criando marca de roupa, meninos, né, o masculino. E está surgindo muito isso, sabe? Que é um outro movimento que a gente está vendo acontecer também, né? Essa plástica não só ligada ao feminino, mas esse masculino também, buscando muita vaidade. Hoje, diversidade também, do ter saído de dentro dos armários, né? Saído do esconderijo, né? Várias relações, várias escolhas, como que isso tem influenciado também em aumentar esse consumo, né? Esse consumo exagerado, porque... e vi até a questão também que o Flávio acabou de falar, né? Quando você começa a segregar, e é uma coisa que eu percebi sempre na área de usuários de droga, é isso. Qual a facilidade que se pratica a exclusão daquele que se expõe mais, né? Então, tanto que a gente tem que estar atenta a isso também. O que eu chamo a atenção de sempre vamos tirar o olho só da confusão das drogas, porque as outras compulsões, elas podem gerar tanta gravidade quanto as que são exaltadas, né, do perigo das drogas, principalmente por ser ilícito, e que a gente já sabe que não é bem assim. Eu tenho muito mais medo hoje dessa dependência, desse abuso velado de medicamentos que tem acontecido. É o que você falou, eu estou vendo jovens, crianças, tomando medicamento para ter um determinado comportamento, para se comportar de determinada forma, né? E gente adulta achando legal tomar Ritalina para poder estudar, para poder concluir trabalho, para poder... Falei, gente, o que adianta? Você não vai lembrar nada depois, querido. E vai deixando de gerar, né? Deixando de fazer com que o cérebro, através da plasticidade, através do treinamento, através das experiências, né, que ele evolua mais. Então, ver um monte de gente aí que está chegando. Eu estou acompanhando um caso aqui, 40 e poucos anos, um caso de demência, sabe? Em função de quê? Né? Esses excessos é muito remédio para ter eficiência e vai chegar na idade que poderia estar começando a se acalmar, usufruir aquilo que conquistou, e a pessoa fica doente, totalmente debilitada. Os pais, sabe, Ione, eu fico percebendo, Ione e Paula, quando ela falou todos aí, né, mas que a gente está discutindo essa questão neuronal, eu trabalho um pouquinho com escola também, me revolta muito, porque as crianças, elas chegam com laudos, parece que copiados e colados. Elas têm TDAH, elas têm dislexia, elas têm DEPAC, elas têm descalculia, Eu nunca vi tanto transtorno em uma criança só. Então, hoje em dia, a criança, ela não pode brincar, subir na cadeira, xingar o outro, cutucar, que ela é hiperativa. Ela não pode um dia estar de saco cheio, eu detesto a aula de história, por exemplo, e não gostar da aula de história e querer dormir na mesa. Quem nunca fez isso? Não é verdade? Porque aí ela é uma criança dispersa e ela tem um problema com isso. Então, os profissionais estão sendo precipitados, alguns, né? Eu percebo alguns. E no local que eu estou, eu percebo alguns específicos, que eles estão sendo muito precipitados a darem os diagnósticos, e os pais estão aceitando isso com muita facilidade, porque é cômodo dizer que o filho tem alguma doença para poder receber benefícios em relação a essa doença do filho, porque assim o filho vai poder receber tempo a mais, vai poder receber uma prova diferenciada, e aí eles não se importam se o filho vai formar concurso
currículo diferenciado, se o filho vai ter uma limitação do aprendizado dele, se ele vai chegar lá fora, se esse conhecimento dele vai ser reduzido. Então, isso é uma coisa que tem me revoltado muito e que, assim, eu da minha maneira, né, eu tento lutar contra, mas às vezes a gente não consegue, né, sozinho mostrar que isso está sendo em excesso. Então, assim, tento mostrar por meio de estudos, comprovações, por quanto tempo aquela pessoa tem que ser analisada para poder chegar a determinado diagnóstico, mas o que a gente tem visto é isso. As crianças, elas não podem ser crianças, porque hoje em dia elas têm problemas. Então, acho que todos nós nascemos com problemas e a gente não foi diagnosticado anteriormente. E imagina se a gente tivesse sido diagnosticado. Hoje em dia, o tanto de problema que todos nós iríamos ter e o tanto de problema que iríamos acarretar justamente igual a demência, que você está atendendo pelo número de medicamentos, já que há tanto tempo a pessoa está tomando em função, né, do tempo aí, gerou uma demência, que a gente sabe que o remédio a longo prazo, ele causa deficiência, né, no sistema neurológico. Então, isso é fato, né? Ele vai gerando debilidades. Assim, eu acho que foi uma palestra muito enriquecedora. Acho que nós vamos nos complementando, né? E esses debates vão nos enriquecendo. Eu estou adorando, sabe? Participar e escutar um pouquinho. Então, assim, tá de parabéns aí, Paula, obrigada. E assim, a todos nós aí, escutar um pouquinho da experiência de cada um, tá enriquecendo muito, assim, o meu saber. Obrigada aí a todos. Pode corrigir um negocinho, Bianca? A Paula, Paula Sojo. essa beldade aqui, a palestrante é a Patrícia. A Patrícia, desculpa, Patrícia. Desculpa. Não tem problema, Bianca. Apesar que eu brinco, uma outra coisa que depois a gente pode falar é a questão da identidade, né? Porque o nome também carrega a nossa identidade, por isso que a gente fica tão incomodado quando as pessoas erram o nome da gente, mas normal, você está chegando agora, Bianca. Desculpa. Não tem problema não, normal. É imperdoável. Fala assim. Eu tenho essa coisa. Eu tinha duas meninas que trabalhavam comigo. Uma era Letícia, a outra era Luciana. Eu só chamava a Luciana de Letícia e a Letícia de Luciana. Aí uma hora elas falaram: Bianca, deixa, a gente já acostumou Letícia, Luciana, Luciana, Letícia. Eu trocava as duas. Esse negócio de identidade, eu não posso falar não, porque pelo meu transtorno, que ninguém sabe qual que eu, por exemplo, minha turma de ciência da computação, eu só lembro o nome de uma das pessoas. Da minha turma de direito toda, eu só lembro o nome de dois. Isso é uma constante na minha vida, não lembrar dos nomes das pessoas. Para mim é difícil. Agora, Patrícia, a Paula... Eu não vou esquecer nunca mais agora. A Paula e a Patrícia. Paula sou eu. A Paula... Eu não vou esquecer nunca mais. Ô Marzano, o seu transtorno é ser uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Bacana, sempre pronto para ajudar todo mundo. O transtorno você tem esse é pela amizade sua. Tá? Eu acho engraçado é que hoje qualquer personalidade já ganha um diagnóstico, né? Então, Flávio é um personagem, né? Uma personalidade múltipla que nos diverte muito. Eu acho que deixar a pessoa no rótulo de... Né? Pois é, no rotularam ele conseguiu chegar onde ele chegou, né? Por isso que eu sou contra rótulo também.
Eu também não gosto de rótulo, não. E eu brigo por causa dos rótulos que às vezes as pessoas tentam colocar. Tá? Engraçado o negócio da perfeição dos jovens, ô Patrícia. A Paula, esses dias, estava comentando comigo, uma cliente dela. A moça é linda, 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 linda. Não, é incrível. Moça de 20 e poucos anos, 8 anos. Ela é modelo, tem uma grife. Linda. Sabe aquelas moças que você bate o olho assim e fala, nu! Sabe, ô Pirajara? Sabe só? Moça daquele jeito. A moça chegou para a Paula e falou assim, você acha que eu tô gorda mesmo? Não, ela me mostrou um vídeo incrível, gente, a menina é perfeita. Ela me mostrou um vídeo da perna dela para eu ver o tanto de celulite que ela tinha. Eu tive uma crise de riso. Eu falei aqui, eu vou te mostrar minha perna então. Que é isso, gente? Que loucura, mulher perfeita. Não, mas ela ainda reclamando que como ela é uma digital influencer, né? Ela sofre avacalhação dos colegas dela o tempo inteiro. Tira uma foto. A menina é linda, mas sempre tem uma amiga para falar: nossa, mas a sua bunda tá grande demais, seu peito tá caído. E o que eu acho mais interessante, você sabe o que é? É que ela embarca. O que é mais interessante é isso: ela embarca. Para ela que é real. Flávio? Porque ela, a partir do momento que ela se torna uma pessoa pública, né, que aí a gente entra lá naquele conceito de res pública, coisa pública, ela permite que as pessoas, ela está dando, legitimando, né, esse poder para que as pessoas façam esse tipo de comentário. Quanto mais e maior essa espetacularização, maior essa vitrine, mais as pessoas se sentem no direito de fazer esse tipo de comentário. Olha só, gente, no Brasil, hoje, século XXI, o que mais tem aumentado no nosso país são as cirurgias íntimas femininas, porque as mulheres acham que são feias, que os seus órgãos genitais são feios. Então, isso é um caso sério, essa questão de espetacularização, a indústria pornográfica. A gente tem tanta coisa por trás que a gente pode trabalhar, que leva à compulsão, né? Então, essa questão do que é belo, do que é feio, porque passa pela subjetividade. O que é belo, o que é feio, né? É muito subjetivo. Então, são várias questões. Podemos já preparar uma próxima palestra aí, hein? Começar o ano quente, falar da sexualidade, falar de gênero, falar de machismo, de feminismo. É engraçado que você tocou no assunto, ô Patrícia, a questão da ética e da estética. Tá entendendo? Quando eu dava aula de ética, eu abordava justamente que a estética, ela faz parte dos valores que você constrói da ética. Né? A ética é o julgamento do indivíduo de acordo com seus valores perante um determinado grupo. A grosso modo, tá? Só para explicar. Então, o que acontece? Você vai adquirindo determinados valores, você vai mudando o seu conceito de estética. Né? E no mundo globalizado dessa forma, e que há uma imposição de determinada estética, pô, fica louco. Porque o pessoal nem sabe que ele está sendo levado a ter minha aparência. Por exemplo, o cara olha assim e fala assim, nossa, o suprassumo de tudo é o Flávio. Então eu tenho que parecer com o Flávio. Tá entendendo? Aí vem o cara deixando a barba crescer, o cabelo crescer e tal, para ficar. Mas nem se dá conta de que esse é um processo de assimilação de valores estéticos que é massificante. As pessoas não têm noção disso. É lógico, você está rindo porque o deboche faz parte também. É uma forma lúdica de explicar. Né? O que ele quer dizer, Bira, é que você está deixando sua barba crescer para você ficar igual ele, tá? Agora você deixa o cabelo crescer também. Não, o cabelo só se eu fizer mágica, né? Mas eu sempre tive bigode. Eu fiquei 26 anos com bigode e não tirei esse bigode, né? A questão realmente profissional, comecei a trabalhar. Mas eu acho interessante o que a Patrícia falou. Eu trabalhei 40 e poucos anos numa empresa de telecomunicações e vi essa tecnologia tomar conta das pessoas, né? Eu fui supervisor muito novo, com 20 anos, eu fui supervisor de 30 marmanjos, que eram bem mais velhos que eu, e existia uma relação mais próxima entre as pessoas, né?
Aí eu vi o primeiro celular, que era uma coisa grande, assim, que te pendurava numa alça, que veio dos Estados Unidos, eram pouquíssimos. E depois a minha empresa entrou na vida dos computadores, aí nós começamos a pager e os bips, nem quase a maioria talvez aí não conheça os bips, e depois vieram os celulares. Hoje eu vejo nos bares, nos lugares onde eu vou, uma roda de pessoas sentadas em torno de uma mesa, e você usou uma expressão que eu achei legal. Elas estão conectadas, mas estão ausentes de quem estão próximos. Achei super interessante isso. Eu vejo isso constantemente nos bares. Você tem 6, 7 pessoas, cada um olhando para o celular, e ninguém está ali naquele momento. Estão preocupados em mandar uma foto para mostrar para alguém que eles estão naquele momento ali naquele bar. Muito boa essa palestra, muito boa, é muito atual e é muito interessante esses valores aí que você colocou. Muito interessante. Hoje as pessoas não conseguem aproveitar o momento que elas estão vivendo. Por exemplo, a gente vai... Se você está num show, as pessoas estão filmando, elas não estão assistindo o show. Sim. Elas não dançam, né, Ione? As pessoas não querem dançar, elas querem ficar filmando. Elas perdem o que tem de bom daquele momento que elas estão vivendo, porque elas estão registrando, e aí elas deixam de sentir. Então, o único sentido que nós estamos usando é a visão. Desculpe, Ione, te atrapalhei. Não, eu ia complementar que realmente, e eu fico imaginando, quando é que ela vai ter tempo de assistir aquilo tudo que ela gravou, que ela registrou, que ela fotografou, que ela, sabe? Que é igual você falou, né? Nessa pandemia eu estou estudando muito, porque facilitou muito o acesso a cursos, né? Cursos que eu teria que ir para outra cidade, para outro estado, então isso propiciou. Mas eu percebi que eu estava ficando a louca dos cursos, né? E de me comprometendo de participar de um monte de coisa que depois eu olhar, quanto que eu vou ter tempo de ler isso? Quanto que eu vou ter tempo de experimentar isso? E então, em todas as áreas da nossa vida, porque a gente tem uma tendência a achar que as compulsões negativas são só essas, né? Que são mais exaltadas e mais que chamam mais atenção. Mas quantas compulsões estão por trás, por exemplo, eu encontrei com uma conhecida minha da área, ela é terapeuta também, psicóloga. Nossa, mas ela falou tanto curso que ela está fazendo, que eu falei, cara, quase que ela me convenceu a fazer um curso, eu falei, que é isso? Não, chega, é muita ferramenta, eu já tenho muitas ferramentas, eu já tenho muitas propostas, sabe? Está beirando um exagero de tanta técnica, tanta coisa. E o principal, que é conectar com o outro, as pessoas estão se esquecendo. Elas estão muito preocupadas com títulos, com diplomas, com certificados, e não estão praticando a vida. Porque a melhor coisa que pode acontecer para a gente estar trabalhando com o outro é ter experiência de vida. É viver a vida, é trazer esse olhar, né? Do comportamento, eu morro de rir, é exatamente isso. As pessoas não estão vendo, elas estão lá tão preocupadas com o celular, com gravar, com postar, né? Que eu estou aqui, que eu estou com não sei quem, que na realidade ela não está com ninguém. É isso mesmo, Enquanto ela está gastando aquele tempo ali, nós estamos nos divertindo. E até pensei nisso, né? Que uma coisa que eu observei, que eu lembrei aqui durante começar falando, que os encontros no escritório da Paula e do Flávio lá, as pessoas raramente ficam com o celular na mão. Então, pensei nisso agora, lembrei de alguns encontros e vi que isso acontece quando a gente se dispõe a estar junto, mesmo que seja por tempo, sabe? Como que é bom isso? Que a gente pode também... Não adianta a gente só falar, olha, isso não está acontecendo. Se a gente também não fizer o movimento de acontecer, sabe? De se propor, né? Mas um não vai fazer diferença? Faz sim. Quando você desliga um pouquinho, já começa a ter o efeito borboleta, né? Começa a desencadear no outro também esse desejo de estar conectando, porque o vazio, ele acontece justamente quando se perdem as conexões sociais, as conexões pessoais, que é o que todo mundo está enfrentando agora durante a quarentena na marra, né? É pai, mãe, filho tendo que conviver
Muito Ione, tempo. desculpa te interromper. Vai acabar de novo, tá, gente? Aí a Marilda já vai abrir outra sala para a gente ir para outra sala. Aí, Thay, vai lá também para a gente... O Amarildo está falando aí que tem 2 minutos, mas aqui está menos de 1 minuto que está vindo aqui, tá? A Marilda está colocando aí 2 minutos. Tá? Porque como nós ainda não temos patrocínio oficial, a gente pega os 40 minutos do Twister, do trem, do Zoom. Então é só pegar o mesmo link, tá, gente? E entrar de novo, tá bom? Então aguardo vocês na próxima sala. 2 minutos nós estamos lá, tá? Desculpa aí, viu, Ione? Onde você saiu? De onde saiu? Então, saiu aquilo que tem afinidade, aí fica fácil, né? Foi, essa semana eu tomei um torra de um mestre meu aí, porque ele estava falando isso. E que acha banal qualquer abertura que você der de boca aí sobre a área, o povo baba, é um mundo. Eu falei, que isso? Pois ele tentando me incentivar, ver se eu tomo mais. Igual ela falou, né? Hoje. E bateu muito essa questão, porque eu nunca gostei desse mundo digital e estou tendo que super me adaptar. Não gosto de expor essas coisas todas. E isso está sendo muito importante, né? Da gente pegar esse conteúdo todo. Igual você falou, cada um abre a boca no que manja pra caramba. E como que eu vou pôr isso pro mundão agora, né? Diante desse novo atual, né? Como é que a gente vai, né, passar um pouquinho mais de informação, qualidade de vida e saúde aí, diante desse novo mundo digital aí? Porque uma coisa é você falar para um monte de gente perto, assim. Outra coisa é você falar para... Eu brinquei até com ele. Outra coisa é você falar para a tecnologia, né? Você olhando para o computador, eu falei com ele, poxa, eu vou ter que tirar esse desbloqueio de qualquer jeito diante de tanta inovação, igual ela falou, né? De dar uma nova roupagem. O que a gente já fazia, igual no meu caso também, né? De ser professora, e passar isso, mesmo não tendo esse contato mais, né? E antes era mais fácil para mim, eu batia o olho do cliente, eu sabia se estava virado, retrovirado, se aconteceu alguma coisa no serviço. Agora, diante das câmeras, dá uma camuflada boa, né? A gente perde essa qualidade, né? Do tato, do ser humano em si. Eu acho que eu ganho mais da minha, pelo menos que me revigora mais também, né, na minha área, é essa transformação também da pessoa em si, né? E eu acho que o desafio, principalmente para os educadores físicos, é como você movimentar com os outros músculos que não os na ponta dos dedos, né? Porque eu tinha um professor na minha época de colégio que falava que a evolução do ser humano era ter a cabeça desse tamanhozinho, que pela utilidade, pelo desenvolvimento, a cabeça desse tamanho e os dedos desse tamanho assim, comprido, né? Porque seria o que a gente né? Que a gente está usando e atrofiando o que não está usando, né? Exatamente. Se não usa, a gente tem que ter mesmo. Não usa, não atrofia mesmo. E a gravidade é ingrata, né? Ainda mais na minha área. E acho que é isso que desestimula muitas vezes as pessoas também. Tem, né, um pouquinho mais de crença nessa parte também. Mas vamos embora. Estou dando as filosofadas aí. Vou juntar mais umas informações aí. E se eu tiver tudo prontinho, eu vou tentar correr. Mas eu falei, hoje vocês deram sorte que eu não apaguei. Geralmente eu estou acabando de dar aula 10 para as 8 e estou pagando. Cansada de estar na frente da tela do computador o dia inteiro mexendo no computador, no computador, no celular. Acho que uns 20 minutinhos que eu estou parando fora, 10 que eu tiro para meditar de manhã e de noite, e 10 para poder dar uma treinada no corpo, o treino fica mais muito enferrujado também. Então, semana que vem nós vamos fazer a da tarde, e na sexta-feira da semana que vem nós vamos fazer um almoço. Quem puder ir, vai ser muito bom, tá? Eu estou em São Luís, não vou poder comparecer. Gostaria muito de conhecê-lo. Ô, Celeste, vem para cá.
Eu acabei de chegar, não dá para ir agora. Olha, mas Só janeiro. Que coisa boa. Só janeiro que eu vou estar aí. Mas Um não vai abraço a faltar todos oportunidade aí, de eu conhecê-los, viu? Com certeza. Eu falo pouco, mas eu estou aprendendo demais com vocês. Muito. Mas o almoço vai ser onde mesmo? Oi? O almoço vai ser onde mesmo? O almoço? Vai ser lá no escritório. Ah, então tá. Vai ter aquela comida com aqueles caras meio esquisitos? Não, vamos ver. Terça-feira a gente come o menu. Tá, cada coisa vai vir lá de mostrar pra gente. Sem celular, né, gente? Sem celular. Sem celular. Sem Se eu celular. pudesse, eu iria mesmo, mas encerramento de semestre... É difícil. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo. Como eu não tenho assistido sequentemente, de repente vocês podem me dar uma luz em relação sobre as aulas online, que vocês também falaram hoje aí. Eu acho muito negativa essa aula online. Porque as crianças não estão assistindo aula. Eu considero esse ano perdido, intelectualmente, com o aprendizado. Até no início eu achei que era muito válido, mas hoje, vendo primos, sobrinhos e netos, eu acho que perdeu muito a qualidade do ensino nessa escola em casa. Já tive relato de professores que o aluno liga o celular na aula e volta a dormir. Né? Eu estou lançando uma polêmica, mas que eu gostaria que alguém me colocasse alguma coisa sobre isso, algum pensar. Gostaria de falar. Eu trabalho com educação à distância desde 2010 e trabalhei como uma das idealizadoras da educação à distância no país. Então, trabalhei como pesquisadora da educação à distância durante 10 anos na Universidade Estadual de Montes Claros. E o projeto, quando ele foi idealizado, era para levar educação para professores, então para os cursos de licenciatura para aquelas pessoas que não tinham condições. Por quê? Porque a LDB de 2007 previa que todos os professores do ensino básico, fundamental e médio deveriam ter curso superior, porque o que acontece no interior do Brasil, no interior de Minas Gerais, era que as pessoas eram alfabetizadas por uma pessoa que tinha um pouco mais do que aquela que ela alfabetizando, por exemplo. Então, você tem anteriores, pessoas de quinta, alfabetizando quarta, sexta, quinta, e assim sucessivamente. Então, nesse formato, eu acho muito fantástico. O REAR, que é essa atividade remota que está acontecendo nesse momento, talvez para crianças não seja muito interessante. Mas não tem como nós fugirmos disso, porque nós estamos caminhando... só demorou um pouquinho mais e a pandemia acelerou. A gente está caminhando para um sistema híbrido de educação, porque justamente essa sociedade acelerada, ela não tem tempo para nada. E uma diferença é que essa educação à distância, ela é para o aluno que é disciplinado, que consegue estudar sozinho. É aquele aluno que não precisa do professor ficar chamando a atenção. Fulano, presta atenção. Fulano, você fez isso. Fulano... Então, essa remota, ela é em tempo real. Então, ao mesmo tempo, é como a gente aqui, o aluno tem que estar participando e estar presente, a remota. Ela é diferente da educação à distância. A criança, ela precisa, e dependendo da idade, então as meninas aí que são psicólogas, e elas podem falar melhor do que eu, dessa questão cognitiva, a criança, ela precisa da interação social, faz parte do processo cognitivo dela, essa interação social.
Para o adulto, por exemplo, para quem guardar as devidas proporções do curso, né, gente, dos cursos que não precisam de prática, etc., essa atividade remota, ela funciona muito bem, sim. O aluno, agora, para a criança, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, minha cunhada me perguntou, eu falei assim, olha, deixa perder. Para ela não é interessante, né? Ela pode fazer outras coisas aí, porque nós aprendemos de outras maneiras, não só necessariamente dentro da sala de aula. Hoje nós temos essa tecnologia que faz com que as crianças, minha sobrinha de 5 anos, ela tem um vocabulário que eu fico impressionada. Então, assim, a gente aprende de muitas maneiras. Eu tenho um sobrinho de 3 anos que ele faz a aula, né? São 3 dias só na semana que estão fazendo. Eu acho, as aulas que eu assisti, eu achei um absurdo. Tinha 2 crianças participando, né? Por quê? Porque a escola continua, o ano letivo continua. Se a criança não participa, os pais têm que comparecer financeiramente, né? Eu sei que isso é momentâneo, mas eu gostaria de ter citado, eu queria ter citado isso para eu ter uma ideia, uma clareza maior sobre tudo isso, como é que funciona, o que está levando tudo isso, se a criança deve perder o ano, se a criança deve ir até o final, se ela tem ou não capacidade, porque o que se fala, o que se ouve, eu tenho amigos, eu tenho sobrinhos professores, eu tenho cunhadas professoras, já até aposentadas, que acham que esse ano todo mundo vai passar, porque ninguém vai ser reprovado. E as aulas continuam e nem sempre são aproveitadas adequadamente. Por isso eu quis colocar esse assunto em pauta, até porque o assunto também falava de tecnologia, né? Celeste. Só uma observação, Celeste. A grande questão também é o seguinte: os pais não iriam, a questão financeira, né? Os professores, eles precisam. Exato. Então, exato. O que acontece é o seguinte: o que ocorre é o seguinte: os pais não acharam justos pagar uma vez que estavam tendo aula. Então, foi uma alternativa. Mas eu, particularmente, falei com minha cunhada, não, eu acho uma bobagem, ela pode aprender aí dentro de casa com vocês, com outras questões, né? Trabalhar de forma lúdica, com joguinhos, estimular a criatividade, porque 5 anos, gente, ela fez 5 anos esse ano. Ela recupera. Antigamente, nós tomávamos bomba, agora que não pode tomar bomba mais, e os meninos, olha, porque nós estamos... E aí, te falando com toda sinceridade, o que eu tenho visto, claro, não estou generalizando, né, gente? Muitas pessoas que são analfabetas funcionais. Por quê? Elas sabem ler e escrever, mas elas não conseguem interpretar um texto. Será que passar está interessante? Né? Então, nós vivemos numa época que a gente não pode reprovar. Nós vivemos numa época que nós éramos reprovados, nem por isso nós somos mais infelizes, mais deprimidos, não. Então, as crianças perderem um ano, não vai fazer essas crianças... Para eles, gente, eles não entendem isso. Quem entende somos nós. Nós é que colocamos que eles têm que não pode ser reprovado, que não pode perder o ano. E quem faz a exigência do desempenho somos nós, que aí volta naquilo que você falou. Né? De estar focado no desempenho e não estar focado no que nós estamos vivendo atualmente. Pensar, Celeste, eu penso que eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu atendo muitas famílias, e a gente tem pensado muito sobre isso. Eu já ajudei algumas famílias que eu atendo a parar de brigar com a criança, porque nem todo mundo dá conta de... ficar sentado na frente do computador, assim, tem criança que chora na frente do computador, ela não fica, ela chora para não assistir a aula. Então, porque a aula é sacal para ele, né? Então, mas e ele tem razão. Tem horas que eu fico aflita aqui porque eu faço atendimento 5 horas seguidas e eu tanto, por exemplo, no meu espaço no consultório, eu posso andar, eu posso levantar,
e tal. O fato de eu estar atendendo, por exemplo, ligada ao aparelho aqui em casa, eu vejo que é muito mais cansativo, porque eu praticamente tenho que ficar naquele espaço o tempo inteiro, ainda junto que está estudando. Então, quando a gente vivencia também um pouco o que eles estão passando, a gente começa a compreender, sabe? É uma coisa que pegou o mundo inteiro, não foi Brasil, não foi a escola daqui, é o mundo inteiro que está vivendo uma nova experiência. Alguns estão tirando de letra, outros estão perdidinhos, e a gente tem que entender que esse ano é um ano de experimentação. Porque também a gente não pode julgar a escola foi pega com a calça na mão também. Por exemplo, e a escola precisa pagar os funcionários, ela tem que criar um sistema, né, como criou, para continuar com funcionários, continuar com aluno. São uma série de fatores que envolvem, né? Eu fiquei sabendo agora que a Estácio de Sá mesmo vai demitir todos os professores. Pois é. Então, a gente tem que pensar, não adianta a gente ser contra ou a favor. O que eu estou querendo te mostrar é assim. Você falou, olha, eu tô contra isso, mas não adianta a gente ficar contra ou a favor, porque está sendo um momento de construção. Então, por exemplo, essa semana eu assisti uma reunião do colégio da minha filha, que é um colégio grande, que é um colégio vultuoso, que tem não só aqui no Brasil, não só em Belo Horizonte, mas em outros lugares. E eles já estão criando, eles estão estudando como que pode esquematizar esse sistema educacional híbrido, que vai ser parte online e parte presencial. E quanto que a nossa participação é importante também, sabe? Porque eu vejo que ficou confuso até para nós. Eu não quero acompanhar a menina estudando, eu não quero voltar a estudar o que eu já estudei, né? Então, criar essa motivação, esse entendimento, vai ser um processo desafiador para a sociedade toda, sabe? Eu acho que para os pais, inclusive, foi um soco no estômago. Por quê? Há muitos anos que os pais entregam filho na escola como se a escola tivesse até que educar. E essa pandemia trouxe esse voltar para dentro. Eu gostei muito da fala da secretária de Educação aqui de Belo Horizonte, onde que ela falou, gente, no momento eu não estou preocupada com conteúdo curricular, que é uma coisa que ainda nós precisamos falar sobre isso dentro da pedagogia. É um currículo engessado, é um currículo de 500 anos. Quando a criança, o adolescente, ele está desinteressado, é porque é desinteressante mesmo. Verdade. Eles não conseguem enxergar o que aquele assunto, o que aquela matéria vai ajudá-lo lá na frente. A Patrícia falou uma coisa engraçada do curso da área de humana. O achismo, né? As faculdades de axiologia estão imperando por aí. E não é só com o jovem, não. É principalmente o adulto que educa esse jovem, sabe? Quem quer impor o achismo, que foge totalmente do que é ciência, do que a gente estuda. Então, é a gente pensar agora que nós temos que trabalhar juntos. É como nós estamos fazendo aqui, você vê, tem quantos meses que nós estamos, pessoas de áreas tão diferentes, trazendo cada um pouco do seu conhecimento para que a gente possa estudar junto, para criar algo que realmente vai ter uma eficiência, uma eficácia, ou pelo menos fazer uma cosquinha, trazer alegria aí para a sociedade. Não interessa, interessa que a gente está assim, construindo. Então, esse ano eu não vejo como um ano perdido, não, sabe? Eu vejo que foi um ano que trouxe para a gente muitas questões que a gente não estava atento, principalmente no olhar para o outro. Olhar para o filho olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar o que funciona numa casa. Está sendo uma reflexão muito complexa, sabe? Muito complexa. Muito. Né? Oi? Mas, além disso, agora vem também a integridade, a corrupção, porque não é só na política, porque as pessoas antes estavam vendo isso como lá fora. Estavam esquecendo de olhar isso dentro de casa, porque começa em casa a educação. E aí, hoje, a gente está falando de escola particular, na particular está mais tranquila, mas a escola pública,
eu saí esses dias, estava em um encontro de adolescentes, e os pais, eles têm que retomar a atitude deles como pais, entendeu? E reeducar os pais primeiro, para depois educar os filhos, porque eles estão, os meninos têm que fazer um portfólio, a educação pública tem um portfólio que eles têm que preencher para eles poderem passar de ano. Eles não vai ter bomba, mas eles precisam desse portfólio. E aí, o que as famílias estão fazendo? É elas que estão fazendo, são outras pessoas que estão fazendo para eles, entendeu? Tem pais fazendo isso com os filhos. Porque o filho vai passar, porque o filho não sabe, entendeu? Então, acho que tem que voltar. Os pais, nós, a educação, entendeu? Para com os filhos, primeiro somos nós pais que temos que ter educação. Enquanto a minha filha estuda em escola particular, eu não posso chegar e ser conivente com ela e achar que é certo ela fazer pesquisa na internet e ficar copiar e colar. Prova com a filha. Exato. É o que todos estão fazendo. Exato. Copiar e colar, ela não pode ver eu fazendo isso. Eu estou como estudante também, que eu estou terminando a faculdade. Então, para mim, eu achei que foi melhor. Tá? Porque na sala de aula, principalmente em faculdade, a maioria não quer saber estudar. E aí, você perde-se muito. E em casa, eu tenho mais tempo, eu consigo me concentrar. O professor está ali dando aula, quem quer prestar atenção, presta. Quem não quiser, desliga a câmera, desliga o fone, entendeu? Então, para mim, foi melhor. E eu vejo que a minha filha também, ela começou a ter mais responsabilidade de horário. Tem cansaço, tem dia que ela quer dormir, mas assim, eu não preciso chamar ela. Então, aí vai ter que ter a mudança dos pais para com os filhos. Que hoje tem muitos casos que os filhos que estão começando a ensinar os pais, porque os pais perderam a referência. E aí, é o pai que tem que ver que ele não pode colocar na cabeça do filho que isso está errado, que isso não vai valer a pena. Porque a mudança vai acontecer, ela está aí, ela vai ocorrer. O que era para ocorrer daqui 1 ano e meio, 2 anos, está ocorrendo agora. Olha, eu não sou contra, talvez eu tenha me colocado mal. Na verdade, eu queria um posicionamento sobre isso. Olha, eu tenho uma sobrinha que ela é pedagoga e ela dá aula particular a vida inteira. A vida inteira não, há alguns anos. Agora, com essa pandemia, ela está dando muito mais aula, porque ela está acompanhando as aulas com os alunos. E tem mãe que pede a ela que responda as provas para o filho. Então, por que esse grupo aqui dá certo? Porque todos nós estamos interessados, porque nós queremos participar, nós queremos crescer, né? Aí falou-se também da integridade, né? Alguém falou aí da integridade, e que os pais foram pegos de surpresa e que eles não estão sabendo lidar. Aí os pais, o que fazem? Entregam os filhos na escola. O filho está lá na escola, está entregue. Agora os filhos estão dentro de casa, dando mais trabalho e ainda tendo que assistir aula online. Então, eu acho esse assunto bastante polêmico e acho também até onde ele é válido, entendeu? Por isso que eu me coloquei, porque eu tenho sobrinhos de 3 anos que estão fazendo aula, tem de 18, eu tenho sobrinho de faculdade, que também faz a mesma coisa. Por isso eu coloquei esse tema, né? Até porque tinha sido falado antes sobre isso. É mais ou menos isso que eu queria ouvir realmente. As colocações de cada um, o posicionamento, a positividade ou negativa dessa pandemia, dessas aulas online. Lógico que cursos online, maravilhoso. Essa reunião nossa aqui online, maravilhoso. Eu estou aqui deitada na minha cama, hoje em outro estado, porque eu moro em Minas e estou passando um tempo aqui, né? E estou aqui de boa conversando com vocês. É aquilo de saber usar a tecnologia também, que se falou hoje, né? Então, por isso eu coloquei esse assunto, fiz a pergunta no grupo.
E desculpe se eu fui prolixa, se eu fui Não foi, não foi. inconveniente. Não foi. Conveniente não foi de forma nenhuma. Eu só queria pontuar duas questões. Uma que a Patrícia foi muito feliz quando falou da interação social. Tá? Exato. Que a escola é interação social também. O segundo ponto que a Patrícia foi muito feliz foi a questão de fazer os cortes metodológicos da pedagogia e da educação, porque para cada nível você tem uma interação que é diferente. Né? Agora, com você, Ione, eu não concordo que você falou que a escola não dá educação, porque a educação, para a gente, como pedagogo, a gente tem que ver o seguinte: o conteúdo ele é muito volátil. Então, a moderna pedagogia fala que o que a gente tem que preparar a pessoa é para os processos, é o método de aprendizado que vai diferenciar o nível da educação da pessoa. Não é? Então, o nível básico, o nível médio, o nível superior, o mestrado e o doutorado. O que muda em tudo? É o conteúdo? Não, a gente conhece doutor aí que está completamente desatualizado. O que muda é o método, é como que você vai fazer a construção do seu conhecimento. Isso é que vai mudar. Então, isso nós estamos vivendo hoje. O método de transmissão do conhecimento dentro da pedagogia, e pedagogia clássica, o que era o pedagogo? O pedagogo era o escravo que pegava o menino e levava para o mestre. Era quem transportava a pessoa que sofreu o conhecimento. Não é? Então, a pedagogia justamente é isso. Qual que é o método? Como que você vai fazer para que o seu receptor e o transmissor consigam ter uma eficácia não só do conteúdo, mas de interação. Então, a pedagogia hoje, se eu fosse Paulo Freire, eu ia escrever um livro hoje, seria Pedagogia da Interação. Como fazer a interação humana nesses tempos de pandemia e de comunicação virtual. Também falei para desculpa. Mas, Ana, eu acho que aí é o ponto mesmo, sabe? É fazer a interação, né, do aluno com o professor. Porque quando está numa sala de aula, né, de uma forma formal, o professor tem a acessibilidade de saber a necessidade de cada aluno, que ele já conhece, né? Ele interage com cada aluno e tenta passar o conteúdo de forma individualizada para cada aluno dentro da sua necessidade, né? Agora, de uma forma online, ele já passa o conteúdo de uma forma genérica para todo mundo. Então, eu acho que esse é o grande ponto aí da interação do professor com o aluno. Interessante esse ponto aí. É isso que eu concordo com o que a Patrícia falou. Por exemplo, um cara que é mestre, que é doutor, que é professor, que é tal, o cara ele usa a aula interativa igual nós estamos usando aqui. Pô, eu conheço a Patrícia ali, eu sei o que eu quero buscar dela, sei o que eu quero buscar da Ione, da Shirley, da Jaqueline, do Birajá e tal. Então, eu já vou com esse pensamento. Agora, um menino de 13 anos, eu vejo minha filha de 13 anos e meninos mais novos. É um saco, estão de saco cheio mesmo, porque ele está ali, ele está sendo torturado. Direto eu pego minha filha vendo a aula aqui, com o celular na mão, no WhatsApp aqui, porque ela fazia isso na aula, na interação com outros alunos, de uma forma clandestina. Mas dentro de uma interação que estava lá. Hoje não, hoje o professor nem consegue ver essa interação clandestina que ela faz, às vezes, no chat, na mesma tela que ela está vendo a aula. Então, é um desafio para os pedagogos. Ainda mais, eu vou contar um caso aqui, que eu tenho contado, que o professor de Direito é foda, Patrícia. Eu tive um aluno que fez uma prova,
O cara, a prova era 1h30, ele demorou 2 horas, e ele tá que escreve. A hora que ele terminou, aluno do segundo período, o cara pegou, falou assim, Rui Barbosa, se lesse minha prova, ia ficar orgulhoso de mim. Né? Olha que tomou 0 na prova, na verdade, só abobrinha. Tá entendendo? Os caras não têm noção. E estão com autoestima muito elevada porque entraram para a faculdade e se acham donos da verdade. E ainda tem o comportamento da hora do direito, que o cara é prepotente, arrogante e chato também, fica dando o que dá. Né? Desculpa aí, eu falei demais também. Vou parar de falar aqui também. Eu vou desativar meu... Marildo está passando aí, tem 5 minutos. Vou fazer os encaminhamentos finais, tá? O tempo está passando muito rápido. Tá. Porque tá bom. Ô, gente, então semana que vem a palestra vai ser com a Thay. Vai ser sobre aspectos da educação física, que é a formação dela, relacionados com a compulsão, né? Mais essa parte que é uma parte nossa que está gritando, que é a parte física. Eu, desde março, que eu não faço uma caminhada. Faço caminhada aqui da sala lá para o meu quarto, e mesmo assim arrastando do quarto para cá. E o saco para sair e fazer uma caminhada, eu fazia 1h30 de caminhada todo dia. Então, que a gente trombou, você já estava reclamando comigo que você não estava fazendo nada. Mas isso não foi. Não, tá? Né? Mas até março eu estava fazendo as caminhadas. Aí, pô, agora... Fala não, imagina para mim que menos de uma semana tive que diminuir 3K por dia. Pois é. Mas estamos aí. Estamos vivos, foi um ano para todo mundo, acho que fortalecer as ideias aí. Muito bacana. Tá beijão, Oi, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Glaucia, eu quero agradecer por essa oportunidade. Achei o tema muito interessante. Obrigada, Patrícia. Estamos aí conhecendo um pouquinho do conhecimento de vocês. E eu sou uma pessoa muito impulsiva, compulsiva, e veio muito a calhar esse tema hoje, sabe? Eu estou no meu 2º dia tentando comer bonitinha e sem ficar comendo besteira, eu sou uma chocólatra. Então, estamos perseverando aos poucos. É isso mesmo, nós vamos conseguir junto. A atividade física é importante. Eu estou querendo começar essa semana. Estou precisando. Legal. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Obrigado a você por ter vindo. Venha sempre. Oi? Venha sempre. Tá? Muito obrigada. É toda terça-feira às 8 horas. Gente, então, beleza, Ione nos abandonou. Nos abandonou, já está chegando ao fim. Terça-feira que vem, então, a gente volta e na sexta-feira da outra semana nós fazemos um almoço. Legal. Aí nós vamos, na outra terça-feira, nós vamos fazer uma reunião de encaminhamento só, como é que vai ser o calendário do outro ano, tá? Ok. Legal, não levem celular, mas filmem para eu ver depois. Tá tudo. Ô, Glaucia, nós temos um canal no YouTube que tem todas as nossas palestras gravadas, viu? Ok. Beleza, gente. Vou ver vocês aí, tá? Legal, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana.